Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que desde muito cedo precisou enfrentar muitos desafios, mas encontrou força para conseguir superá-los. Hoje ela é mãe, é esposa, inclusive ela tem duas filhas lindas, né? Ela é Sim. coordenadora do CIAN da cidade de Pocrane, onde se dedica a ajudar muitas crianças, inclusive muitas famílias. Eu gostaria, Tainara, que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sou Tainara, nascida em Morés, só nascida mesmo, mas meu coração é mutuense, né? Que eu fui gerada em Mutum, morava em Mutum. Sou ascendente indígena, mãe, esposa, né? Profissional, sou assistente social há 13 anos, socióloga há 4 anos. E desde que me formei, atuo, né, na área, sempre na área, né, em diversos locais. Sou cristã e muito resiliente. Ah, sim. Tainara, você falou, né, que é cristã. Você foi criada num lar de muita fé, né? Você é filha Sim, de pastor. sim. Me conta um pouquinho desse período. O meu pai, ele foi ser pastor, eu já tinha 10 anos, né? Que ele teve o chamado e foi estudar e decidiu largar tudo, foi ser pastor. E pra gente foi muito um choque, principalmente pra mim. Meu irmão tem 8 anos de diferença de mim, então ele era bem novinho, não entendia muita coisa. Para mim foi um choque porque muda toda a nossa realidade. Né? Eu estava entrando na pré-adolescência. A minha mãe, na época, ela teve depressão, de ficar acamada, né? Nossa. Então, muitos momentos eu precisava dela. A cobrança do filho do pastor, né? De que ele seja o filho perfeito. Era como se a gente tivesse que viver dentro de uma bolha. A cobrança ela é maior A mesmo. maior. E na escola eu sofria, porque lá vem a pastorzinha, né? E eu que não nasci, tipo assim, não nasci no lar pastoral, nasci num lar evangélico, né? Então houve uma diferença. Então eu tive que aprender a me adaptar, que agora não era um lar espiritual, era um lar pastoral. Mas eu tive muita dificuldade, né? Porque não é fácil. Porque tudo que você faz, lá o filho do pastor, Acaba sendo referenciado, né? referenciado. Até o que você vai formar, o que você vai fazer, quem você vai namorar, a roupa que você vai usar, tudo você é rotulado. Sim. Você falou que a sua mãe, ela teve depressão. Como que Sim, foi para você vivenciar a depressão da sua mãe também num período difícil para você, que era a pré-adolescência, aquela fase de transição que né, não só para as mulheres, mas até para os homens também, né? É um período sim. de muitas confusões mentais, né? Como que foi para você vivenciar? Para mim foi muito difícil para entender tudo que estava acontecendo, né? Porque a minha mãe ficou uma época em um estado muito debilitado, daquele de ter que ter acompanhamento de pessoas para ajudar a comer, a tomar banho, né? E eu muito nova. E ela, de certa forma, eu achava que eu não conseguia entender que era doença. Eu achava que era eu, né? Ela não gosta de mim. Por quê? Chegava as épocas de mãe lá comprar roupa, mãe faz isso, porque mãe é mãe, É, né? Você sabe que é você sim. E tem hoje, dois sim, e tudo a gente quer, tudo do tudo melhor, melhor tudo para eles. perfeito, né? E assim, e tudo era o meu pai. Então foi o momento que eu me apeguei de forma assim muito forte a ele, né? A minha relação com meu pai é muito forte, vai além do que amizade, né? Vai além do que pai ali, filha mesmo, aquele sentimento. E uma coisa que sempre ficou gravado na minha memória foi quando eu fui formar
na 8ª série. E eu morava, na época, a gente estava em Taparuba. Meu pai pastoreava lá. E aí as mães todas agendando o salão e as minhas amigas chegavam, né? Ai, meu salão é tal hora. Ai, meu vestido eu já comprei. E eu assim falava com a minha mãe dopada, tadinha, né? Teve várias internações, tudo. Ela não conseguia, tipo assim, ter atitudes. Aí eu nunca esqueci. Um dia meu pai foi e falou com a amiga assim: hoje a gente vai a Ipanema. Vamos comprar seu vestido. Aí chegou na loja, em uma das melhores lojas que tinha no Ipanema na época, e virou pra mim e falou assim: não importa o preço, é o que você quiser. Eu vou sentar, vou bater papo com o dono da loja, que é meu amigo, e você compre. Aí comprei o vestido. Aí chegamos a Taparuba, ele falou: qual salão você deseja arrumar-se, né, pra festa? Olha como que marca, né? Marca. Você lembra até hoje. Sim, isso nunca esqueci. Aí ele virou pra mim e marcou o salão. E fui na minha formatura. Eu só não me recordo se a minha mãe foi. Ele eu sei que eu acho que não, porque tinha compromisso da igreja. Né? Diversas vezes meu pai não pôde estar presente por conta dos compromissos, né, da igreja. Tanto que na minha adolescência, assim, quando eu fui para a faculdade, né, eu fui estudar em Buriaé, eu me afastei um pouco do evangelho, né? Porque eu achava que aquele apego todo que eu tinha no meu pai e tudo, as pessoas da igreja não tiravam ele de mim. Você era nova, né? Muito Então nova, né? E aí não entendia ainda. não entendia ainda. Então eu ficava com raiva do pessoal da igreja, né? E tive muitas crises, doutora, assim, de ansiedade. Eu cheguei muitas vezes a me automutilar, né? E eu sabia que aquilo era errado. Mas o meu pai foi um pai muito, assim, cuidador, sabe? Ele olhou, ele viu o que estava acontecendo, ele logo já me levou para tratar. Sim. Porque eu tinha muito medo de ficar doente igual a minha mãe, né? Era o meu medo. E aí eu fui já desde nova, tratando e tudo. Só que adolescente a gente acaba não tomando remédio. Aí fui conhecer, né, faculdade. Aí você acaba saindo, você descobre outro mundo, que é totalmente diferente dos de filho de pastor. Apesar que os filhos de pastores que eu tinha contato, né, todos também pareciam que estavam na mesma vibe que eu. E aí acabou a faculdade, né, me retornei para casa dos meus pais e continuei com o transtorno. Era a faculdade de assistência social, né? Sociologia eu fiz há pouco tempo. Foi depois. Aí depois disso, né, eu tive o primeiro casamento, não deu certo. Foi aqui em Pocrane mesmo? Foi Ipanema, né? Não deu certo o meu casamento. Eu, por mim, na lua de mel, eu teria voltado para casa. E foi assim, o meu pai sempre da forma de pai, né, aquele jeitinho todo, ele sempre falava: minha filha, acho que não está no momento do casamento, vamos aguardar. Mas eu não ouvi. E aí quando eu tinha 6 meses de casada, eu engravidei, que é a minha filha Pietra, que tem 13 anos, quase da minha altura, coisa mais linda. Pietra veio, né, foi concebida e assim que nasceu, eu passei num processo seletivo em Mutum, voltei para minha terra, que eu brinco nem que é Imorés a minha terra, né, que é o Mutum. Aí fui para Mutum, fui trabalhar lá também como assistente social e lá eu tomei a decisão, não quero mais viver isso. E nós separamos. A Pietra tinha, se não me engano, 6 meses, né? Eu que segurei toda a barra. E aí, quando foi
3 anos e meio, por aí, que eu estava lá, eu fui para Tarumirim, próximo a Valadares, que é onde o meu pai pastoreia hoje, já há 12 anos. E fui convidada, né, para trabalhar como assistente social. Aí cheguei, a proposta, quando fui entrevistada, a prefeita, não te queremos como assistente social, te queremos como coordenadora. Aí fui coordenar, essa, né, prefeita depois saiu, entrou outro, novamente me manteve, e eu sei que ao todo foram 6 anos como coordenadora de um CRAS, que não é fácil, né? Imagino que seja bem desafiador, né? Que são muitas pessoas que precisam de muita ajuda, mas também tem Sim, toda uma equipe que tem que toda uma coordenar. equipe. E a minha equipe era uma equipe muito grande lá, né? E só que aí, em Tarumirim, assim que eu cheguei, eu tive um relacionamento abusivo, que durou 3 anos. Esse relacionamento, né? Não foi um relacionamento de agressões, mas foram relacionamentos, foram verbal, né? E Quando você fala agressão, não teve agressão física, não mas teve agressão teve física, mas teve agressão agressão psicológica. psicológica, né? E eu, como assistente social, trabalhei em CREAS, que trabalhávamos, né, só com direitos violados, que trabalha com a mulher nessa questão. Eu me sentia muito mal às vezes, mas eu era ameaçada. Eu brincava que eu preferia, às vezes, ter levado um tapa na cara do que os nomes que eu levava, né? Que eram nomes, sim, de baixíssimos calões. E era uma época em que a gente saía muito. Só que eu só podia sair toda maquiada, muita maquiagem pesada, coisa que eu, Tainara, não gosto. E eu não podia olhar para os lados. Não podia. Eu tinha que olhar. Se eu estivesse numa mesa, eu olhava para aquela mesa. Porque se eu olhasse para o lado, eu estaria olhando para outro homem, né? E aí as coisas começavam. No meu ouvido, ele falando e eu aguentando, né? Ia para casa, chorava. Só que foi chegando um momento que eu fui estafando tanto trabalho, né? O trabalho cobra tanto da gente, eu como Sim. coordenadora. Aí vem a questão também de ser filho de pastor, a filha de pastor está namorando, relacionamento abusivo, ele chifra, ele faz isso com ela, aí chegava as coisas, então assim. E eu tentando sair fora, e eu não conseguia sair. Você chegava a contar para o seu pai Sim. sobre essa situação que você estava vivenciando com ele? Sim. E aí foi quando eu conversava também muito com uma amiga, ela é minha amiga mesmo, ela é psicóloga. Ela me ajudou muito nesse processo. Então ela falou com a amiga assim, amiga, nesse momento eu acho que o seu pai tem que ficar a par de coisas que você não tem contado. Sim. E foi o momento que eu contei aos meus pais. A minha mãe já tinha se recuperado, já estava melhor. E contei, né? Cheguei a fazer boletim de ocorrência, né? Lei Maria da Penha, fui coagida depois a tirar para não perder o emprego. Você chegou a tirar? Cheguei a tirar. Hoje é o meu maior arrependimento. Eu sofri para sair desse relacionamento. Foram 7 meses de terapia para eu ter a decisão de que eu não queria mais. Entendi. Entendeu? Foi muito difícil, muito doloroso. Foi aí quando eu dei síndrome do pânico, porque eu já tinha ansiedade, né? Por tudo que eu já tinha vivido, vendo a minha mãe, né? Aquela questão toda, doente e sempre correria, vamos procurar um médico, um psiquiatra, vai dar tudo certo. E pessoas sempre ajudando, né? E aí as igrejas sempre, assim, que meu pai, por onde passou, sempre compreendeu, sempre ajudou. Mas esse momento foi muito difícil. Aí, assim, eu lembro que eu fui ao médico, ao psiquiatra, meu pai que me levava sempre. Ele me deu esse diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade generalizada
E o meu pai falou com ele, eu também falei, olha, ela sai na rua, do nada, ela pode estar sorrindo, ela começa a chorar. E no serviço, eu tô tendo que buscá-la direto, que ela não aguenta sair. Aí ele falou, olha, é um diagnóstico de síndrome do pânico. E dali, eu lembro que eu fiquei 15 dias dentro do meu quarto, escuro. Meu pai mandou a minha mãe ir ficar com meu irmão em BH, meu irmão estudava na época, e eu fiquei ali. Tinha dia que eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu vivi aqueles 15 dias ali. E em todo momento eu pedia muito a Deus. Deus, eu não quero viver a minha vida assim, né? Eu ainda tô nova, eu não tinha nem 30 anos ainda e vivendo dessa maneira. Eu falei, não. Se o Senhor na Bíblia diz, né? Lucas era médico. Sim. O Senhor deixou os médicos, os farmacêuticos, tudo para que nós pudéssemos consultar, comprar a medicação. Por que eu vou continuar dessa forma? Conseguir se tratar. E aí foi que eu falei com meu pai, eu quero fazer, continuar, né, com as terapias e eu continuar com o tratamento. Hoje ele ainda é meu psiquiatra, é um anjo na minha vida, que quando precisa, assim, é online mesmo, vai online se não tiver como ir, né? Eu também tive uma terapeuta, assim, que, nossa, maravilhosa, e me ajudaram muito nesse processo. Hoje eu conto, eu acho que sem chorar, porque eu fui curada, né? Eu pedi muito a Deus que fechasse essa ferida, que eu conseguisse, né? Logo após de vivenciar tudo isso, que Deus não fechasse o meu coração, que deixasse aberto para que eu pudesse construir a minha família, que era o meu sonho de infância. Né? Até então você estava só com a sua menina, né? Sua A primeira, né? E aí recebi uma proposta de trabalho aqui, né? Meu esposo é daqui, então vim embora. E desde então eu estou aqui. E assim, eu vejo tudo que eu vivo é fruto das orações, sabe? De Deus. Muito também, assim, eu me inspiro na minha mãe hoje. A minha mãe, quando eu estou lá, eu sempre vejo, e o meu pai sempre também fala isso. A minha mãe é uma mulher de muita oração. Todo dia, ou às 3 da manhã, ou às 3 da tarde, ela tá lá, ajoelhada, orando. Ela conseguiu vencer a depressão? Conseguiu vencer. Hoje medicada, né, deu outros diagnósticos, mas ela consegue viver uma vida não como nós, né? Mas venceu, Sim. né? Graças a Deus por isso. Então, assim, no meio disso tudo, o meu pai foi o meu ponto de apoio. Você fala, na hora que você fala sobre o seu pai, a gente vê um brilho no olhar diferente. Ele é tudo. Quando alguém pergunta assim, o que é seu pai hoje? Eu falo, meu pai é um homem de Deus e meu pai é amor, meu pai é família. Porque muitos momentos, muitas vezes eu estava em Muriaé, eu ligava, bastasse uma ligação, ele estava lá, ele ia, não importa, até hoje. E todos os problemas, todas as minhas vitórias, tudo que eu passo, ele sim, eu sempre procuro ele. Pai, vamos orar comigo, por favor. Hoje eu brinquei que a minha mãe já até me ligou, né? Querendo saber se eu já estava vindo para a live e tudo. Ela, seu pai está no gabinete em oração. Amém. Então, assim, a nossa relação é uma relação muito bonita, né? Eu sempre ligo, ele liga. Às vezes tem coisas que nós mulheres, a gente sempre procura o marido, né? Sim. Eu tô precisando disso, isso, aquilo. Eu não sei. Eu às vezes falo, mas às vezes quando eu falo, eu já falei com meu pai. Eu já liguei. Porque é uma ligação, assim, né? Que não tem explicação. Não tem. Né? Tudo. Eram os médicos, né? Eu passei por procedimentos estéticos, ele esteve comigo. Eu tive suspeita de câncer aos 18 anos. Câncer de mama. Eu estava em Valadares e quando eu fui pentear o cabelo era muito grande, né? Tava penteando. A minha mãe viu um caroço.
E aí ficou aquela situação toda. Aí fomos, consultamos. Na época eu lembro que assim, o médico Ipanema que tinha vaga para atender assim, muito rápido, quando eu retornei das férias, era o Dr. Marcelos. Ele foi e falou: isso pode ser um câncer de mama. Aí você para e pensa, uma mulher, né, assim, um 18 adolescente, anos 18 ali, anos, muito nova. ainda não tinha vida sexual. Eu pensava, e se for? E se que tiver que tirar meus seios? Eu não vou conseguir. Eu sou uma mulher, eu sou vaidosa, eu gosto muito, né, de moda e tudo. Aí demorou 2 anos para que eu fizesse a cirurgia, por medo. Até que eu, em Muriaé, eu tive a aproximação de uma família que me ajudou muito, cuidou muito de mim lá, sou muito grata. E um médico, era mastologista, né, amigos deles, e passaram a situação. Daí ele falou, não, nós vamos. Quando ele foi fazer a ultrassom desse lado direito, já era enraizado 15 centímetros o nódulo. Aí ele já estava bem enraizado na glândula mamária, né? E aqui estava começando 5 centímetros. Então, que a gente optou por fazer uma cirurgia nas 2 mamas de uma vez. E a biópsia naquela época, 45 dias. Foram 45 dias vivendo de desespero, oração e muita fé. Você teve medo? Muito, muito, muito. E seu medo maior era o quê? Assim, de morrer? Medo de realmente ser câncer? O meu que maior você medo pensava? era ser câncer e eu perder as minhas mamas. E o cabelo eu nem questionava. E era muito grande meu cabelo, sempre gostei de cabelo grande, naquela época era muito grande. Eu tinha até apelido de Índia na faculdade, porque eu andava com muito vestido longo, então assim, um cabelo muito grande. O meu medo era de ter que tirar as mamas e que o tratamento fosse agressivo. Fosse agressivo. Né? Porque se eu só pensava assim. Aí eu sempre falava com a minha amiga de quarto, que é amiga minha até hoje. Como que vai ser? Que homem vai me querer? Eu não vou casar, eu não vou ter ninguém. Porque você é nova, né? E querendo ou não, o tratamento do câncer de pele, querendo ou não, o tratamento do câncer de mama, ele é mutilante para a mulher, né? Porque tira justamente a mama, né? Claro que algumas mulheres vão tirar só o nódulo, mas a maioria das vezes a gente tem que fazer um esvaziamento de toda a mama. E acaba sendo mutilante, porque querendo ou não, a mama ela representa muita coisa para a mulher. Sim. Não só o lado sexual, mas você tem também o lado da amamentação, o lado do aconchego, né? Então, ele também representa a feminilidade, né? Sim. Então, assim, o posicionamento, né? O lado sensual da mulher, tudo envolve a mama, né? Que é algo Tudo. diferente em relação ao homem, né? São mamas diferentes. Apesar também do homem ter e ter risco de ter câncer de mama, é muito diferente da mulher. Sim. Então, realmente, para você vivenciar aquilo na adolescência, ali, muito jovem, né? Deve ter sido um período muito difícil. Foi muito difícil, porque foi um momento que a minha mãe novamente teve uma recaída. Eu lembro quando eu estava indo estudar em Muriaé, ela não levantou nem para despedir de mim. E eu fui, eu não falei nada. Só fui com aquilo guardado dentro de mim. Mas na minha cabeça eu achava que assim, nossa, eu tô indo embora estudar, né? Vou vir só os feriados, férias. Ela não me ama, ela não gosta de mim. Né? Porque assim, até descobrir, até assim, eu me encontrar dentro da psicologia, porque eu fui para fazer psicologia. Tá. Eu fiz 5 períodos. E assim, eu fiz. E quando, dentro da psicologia, eu descobri que aquilo não era falta de amor, mas que sim era o que o meu pai sempre me falava e a minha avó. Minha filha, até os 4 anos, que foi quando ela começou, né, a depressão, tudo, você era tratada como a princesa da família. Meu pai brinca até hoje, ainda assim, ela é minha princesa até hoje.
Só que de repente a gente teve que parar de dar atenção um pouquinho, né? Pra zelar dela, cuidar dela também, né? E aí depois de muito tempo eu falei, pai, eu não vou esse feriado. Não quero ir. Aí ela vai, eu não vou. Aí eu fui e falei, ele virou e falou assim, minha filha, você vai entender isso dentro da psicologia. A sua mãe te ama. Ela não queria despedir de você, mas ela ficou uma semana na cama chorando, pensando, como que tá minha filha? Mas eu não sabia. Você não sabia. E aí, assim, minha história, há um certo tempo, né, foi passando e eu passei mal na faculdade um dia de crise de ansiedade. E aí, a minha companheira de quarto corre e liga pro meu pai. Meu pai chega lá na faculdade, aí eu já estava na Unimed, eu tinha o plano. Eu já tinha sido encaminhada, já medicada, já estava calma. E assim, aí ele era até coordenador do curso. Ele sempre me mencionava nas aulas. Ele sempre falava assim, a Tainara é uma das minhas alunas que eu tenho, que eu vou carregar ela para sempre. Aonde eu for, né? Quando eu acabar aqui na Faminas, porque a história de vida dela, a sua superação, Tainara, é muito grande. Então, se algum dia eu usar o seu nome aqui para falar alguma coisa, não se importe não, tá? É porque eu fiquei chocado com as coisas que o seu pai me contou, né? Porque aqui eu não vou contar tudo, porque se for contar é o dia todo, né? Aí esse professor me ajudou muito, foi peça fundamental, mas eu comecei mesmo a descobrir, foi quando eu comecei a fazer a matéria de psicanálise. Hoje eu sou apaixonada na psicanálise, né? Não quero ser psicóloga, mas amo a psicanálise. Foi aí que eu descobri a relação entre mãe e bebê. E o porquê que muitas vezes essa relação ela não é duradoura, ela é quebrada, acontece alguma coisa. Muitas vezes é porque a mãe não quer mesmo, abandona, ou às vezes vem uma doença, né, que paralisa ali aquela relação. Foi aí que eu fui descobrindo. Aí quando eu fui me acalmando e tudo, aí eu fui começando a pedir a Deus assim, agora, aí já era diferente. Falando, como que eu vou falar que eu não quero fazer psicologia mais? Eu descobri. Eu não quero ser psicóloga, eu queria Você queria descobrir. descobrir o motivo que tudo aconteceu com você. E aí meu pai um dia falou comigo assim, aí no dia que eu liguei, pai, quero trancar a faculdade. Ele, eu sabia, ainda demorou. Como é que pai conhece a gente, né? Deu todo o apoio. Qual faculdade você quer fazer agora? Quero fazer serviço social. Por quê? Tem certeza? Tenho, pai. Muriaé teve uma enchente em 2007 e logo após a tragédia a gente estava voltando de férias. Tanto psicologia quanto o serviço social teve que fazer um trabalho. E eu não conseguia acompanhar a minha turma. Eu queria acompanhar a turma do serviço social, porque eu achava assim, um trabalho extremamente bacana. Sim, eu olhava e falava assim, eu quero ser assistente social. Para mim não tem jeito, é ser assistente social mesmo. Aí falei, não, pai, tenho certeza, tudo. E aí fiz a transferência, né? Me formei. Sou muito feliz, grata a Deus. Eu falo que o assistente social entrou na minha vida porque Deus quis. Sim. Você acha que, além da psicologia, o fato de você ter sido mãe também pode ter ajudado Sim, você a entender mais a sua mãe e tudo aquilo que ela sim, vivenciou, aquele sim. período? Principalmente na segunda gestação, porque eu já estava com maturidade, né? E, e aí eu consegui compreender. Entendi. Mas hoje a gente vive um relacionamento Eu ia maravilhoso. te perguntar. Que legal. Um dia eu cheguei a falar para uma colega de trabalho mais velha, sempre me dava assim muito conselhos. Aí um dia eu virei e falei para ela assim,
Eu acho tão lindo o cuidado que você tem com seus pais, com sua mãe, seu pai. Eu queria que o tempo voltasse, que eu pudesse fazer mais pela minha mãe, que as brigas constantes, elas não existissem, que eu compreendesse, de fato, que aquilo não era Não era porque por ela não causa gostava dela. de mim, era por causa mesmo do sofrimento dela, né, da doença, dos diagnósticos e tudo. E aí ela falou para mim assim, minha amiga, nunca é tarde. Nunca é Verdade, nunca é tarde. tarde. Eu já tenho os meus 60 e tantos anos e ainda cuido dos meus pais com muito carinho e amor. Então, nunca é tarde. Continua. Coloca agora. O tempo que você perdeu é agora. Vai, em busca disso. É isso que eu tenho feito. E eu tenho pedido muito a Deus, sabe? Muita gratidão a Deus, na verdade. Mas as minhas orações eu sempre agradeço a Deus por eu ter entendido e por hoje a gente ser assim tão amigas. De quando ela vai comprar uma roupa, ela manda pra mim. Eu posso, será que você acha que fica bonito? Ou às vezes eu tá lá e ela virar e falar assim, ah, queria tanto essa roupa, mas eu não sei se seu pai vai poder me dar agora, se tá apertado, tudo. Não, mas vai lá e compra. Compra que eu pago. Sério? Ai, meu Deus, você mais. Aí ela fala o meu irmão, né? E você mais o Mateuzinho, aquela coisa. Meu irmão já 30, 30 anos, advogado, atuante, e ela ainda chama ele de Mateuzinho. Gente, mas para mães, Ai, os mãe, filhos é acho que mãe, vão ser né? sempre Ei, eternos bebês. exatamente, até esse irmão eu sempre brinco, ele é um filho que eu não gerei, porque ele era muito novo durante todo o nosso processo, Sim, a né, de diferença é tudo, grande, você falou que era 8 anos, né? sim. E ele fala que também me vê como uma mãe, porque em momentos difíceis, de crises mesmo da minha mãe, eu acolhia ele, eu era o porto seguro dele. Entendi. Então, assim, a gente tem um relacionamento também, assim, muito lindo. Eu até no Natal a gente tirou uma foto, eu falei que se eu pudesse, tivesse o direito de escolha, eu escolheria minha família novamente. Ah, bonita essa frase. Sim, eu escolheria eles. Eu achei interessante você falar a respeito da assistência social, né? Que você se descobriu nela, né? Sim, E aí, quando você começou a fazer a faculdade, você gostou? amei, Amor? amei. O serviço social a gente usa muito a escuta, né, qualificada. Você ouvir, porque muitas pessoas, ela não precisa de muita coisa. Assim, de um remédio, ou na verdade, às vezes é uma cesta básica. Eu percebia isso. Muitas vezes ela precisava falar. Eu usava muito uma escuta qualificada. E isso eu uso muito isso no CIAN quando me pedem para falar com a coordenadora. As meninas falam, né? Algumas até questionam. Você deixa falar demais. Gente, talvez o problema é aí. Deixa falar. Vocês já pensaram em quantas mães, o sofrimento dessas mães? Sim, Não é fácil, não é fácil. né? Elas não têm rotina. A rotina delas são em cima da Sim, da rotina rotina da dos criança. filhos. Então vamos deixar elas falarem. E assim, quando a gente saía para fazer visita domiciliar, que você ia, gente, tal do benefício de prestação continuada. Quando chegava para mim que tinha conseguido, né, os benefícios, aí eu ficava muito feliz também. É outra coisa assim que eu sempre procurei zelar muito nos meus relatórios, colocar realmente o que a pessoa está vivendo no momento. A assistência social, acho que ela me ensinou muito a ser empática com as pessoas, né? Sim. Muitas das vezes a dor do outro não é a sua, mas e se fosse você? Se colocar no lugar do outro é muito Sim. importante. E aí depois, logo em seguida, né, eu trabalhei como assistente social,
trabalhei assim, em lugares muito difíceis, né? Trabalhei em Mutum, no CREAS, eu trabalhava com direito violado. Eram crianças de 4, 7 anos que foram realmente abusadas, que foram comprovadas. Muitas das vezes o médico jogava para cima da gente. Eu já vi idoso acorrentado dentro de um quarto, filhos que se apoderavam de cartões e os idosos vivendo total miséria. Então, assim, dentro desses 13 anos, eu já vivenciei muita coisa. Porque eu já trabalhei CRAS, CREAS, trabalhei NASF, Bolsa Família, Educação e agora no CIAM. Então, assim, eu consegui ver um pouquinho de cada coisa. Mas o que foi mais desafiado para mim, né, desafiador, foi o CREAS. Eu lembro uma vez que foi atestado uma criança que foi abusado na época, aí, né, eles atestaram tudo, mandaram pra gente. Eu não tava num bom dia e eu cheguei em casa e falei assim, vou ligar pro meu pai, sempre meu pai. Pai, eu não quero mais ser assistente social. Aconteceu isso. Ele virou e falou assim, minha filha, o serviço social, você não escolheu ele te escolheu. Propósito, Então né? faça o seu propósito, dê o seu melhor. Se houver críticas, deixa essas críticas lá pro lado. Você já viu alguém jogar pedra, vir com bambu cutucando uma árvore num fruto podre? Não, eles vão no fruto bom. Se você quer uma laranja, se você quer uma goiaba, se você quer boa. Então, se houver críticas do seu trabalho, qualquer ofensa, qualquer coisa, pense isso. Né? Que as frutas podres caem sozinhas, mas as boas, elas têm que ser cutucadas. Verdade. Né? E eu levei isso comigo. E levo até hoje. Sim. Né? Eu tive momentos muito desafiadores que de vez em quando eu falava, não quero mais. Quero aposentar, quero cessar minha carreira, né? Assim, quero outra profissão. Tanto que eu fui fazer sociologia. Aí quando eu me deparo com sociologia, eu me deparo com filósofos, coisas que eu estudei lá atrás. Eu falei, não, gente, é um propósito de Deus. Eu tenho que continuar ali. Hoje eu faço educação especial, né? Estou graduando. E eu vejo como uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, porque realmente o serviço social era para ser para mim, né? Assistente social. Tainara, você também enfrentou um momento difícil na sua vida, na sua saúde, que foi o período do Covid. Sim. Conta pra gente nesse período. Eu já havia sido vacinada 2 doses. Tinha pouco tempo que eu tinha sido vacinada e tive esse período difícil, né? Não cheguei a ser entubada, mas fiquei internada 5 dias. Fui pro balão de oxigênio muitas vezes. E eu me lembro um dia que o médico, ele falou, ele achou que eu não escutei. Se ela não melhorar, eu vou mandar ela para fora. Vou transferir para Valadares. Aí, o contato que eu tinha com os meus pais era vídeo, né? A gente sempre ligava. E quando eu liguei, aí eu liguei. Falei, vou ligar. Meu pai atendeu. Quando ele atendeu, eu vi na fisionomia dele que algo não estava certo, né? Ele falou, a gente tá orando, eu tô jejuando, vai dar certo, você vai sair daí, eu vou te buscar. Vai dar tudo certo. Mas você precisa, tudo que te pedir, ter força. Você precisa ter força. Você teve força para tanta coisa, agora você vai se abater nisso. Aí desliguei aquele telefone, eu pensei assim, as coisas para mim não estão bem. Logo em seguida, menstruação, eles olharam, não estava legal, né? Colocaram oxigênio de novo. Meu cabelo batia aqui. Eu tive que cortar ele aqui. Porque eu não conseguia levantar os braços para lavar ele nos dias no hospital, de
tanta fraqueza e as enfermeiras não podiam. Então meu cabelo virou uma bola, uma bucha. Eu tive que cortar. E aí eu fui recuperando, fui pedindo a Deus, todo dia eu pedia a Deus. Aí o dono do hospital, muito amigo da gente, ele passava. Aí ele um dia falou comigo assim, Tainara, não tem medo não, você tá aqui só tratando, só tratando. Porque a princípio a gente achou que era uma pneumonia, né? Mas era Covid. E aí deu 5 dias, o médico falou assim, olha, eu vou te dar alta. Você tá com uma tosse, mas eu vou passar medicamento, mas eu vou te dar alta. As suas amigas de trabalho deixaram uma placa que você venceu Covid. Nós tínhamos uma aqui no hospital, mas são tantos casos, ela já tá feia. Aí nós vamos usar ela e a gente tem que tirar uma foto. Vamos tirar uma foto? Vamos. Aí com a plaquinha e tudo. Aí saiu da aula de Covid, chego lá na recepção, quem estava lá? Meu pai, com o violão, cantando, canta lindamente, cantando. Aquilo comoveu todo o hospital, todo mundo que podia parar para ir lá ver, né? Eu tenho as fotos. Foi assim, foi tão emocionante, doutora, foi um encontro, nossa, foi assim, extraordinário, né? Saber assim, tô indo para casa e ainda fui recepcionada dessa forma, né? Aí fui para casa e logo depois tive algumas viagens, fui a Alto Caparaó, não aguentei subir o pico por questões de, né, que eu fiquei muito ofegante. E aí teve um momento que eu fiz uma viagem, nessa viagem eu engravidei. E com 11 semanas eu comecei a sangrar, era num domingo à noite. E na segunda-feira, quando eu fui fazer ultrassom, ela me respondeu que o bebê não desenvolvia desde da sexta semana. E nesse mesmo dia saía todos os exames, né, que a gente faz. E no dia que eu fui fazer meus exames, eu fui com 8 semanas. E o cara do laboratório falou assim, vamos fazer o exame da sexagem? Eu falei, vamos, tava louca pra saber, né? E aí quando ela viu os exames, ela foi falando assim, olha, sua taxa tá baixa, isso. Tomou vacina do Covid? Falei, tomei, fiquei internada, foi assim. Olha, pode ser que seja por conta da Covid, né? Que a Covid é muito agressiva. Remédios agressivos, tudo. E graças a Deus, vou te falar isso, porque se era uma médica amiga, então ela tinha total liberdade para falar. Porque poderia nascer com alguma deficiência, né? Tudo, então foi bom. Me mandou para casa. 15 dias, né? Que me deram lá para ver se eu abortava, se eu conseguia, né? Expelir ou se ia precisar fazer a curetagem. Eu já estava perdendo esperança. No 13º dia eu já estava surtando, já estava tomando um Prazolam para dormir, para me esquecer isso. Quando foi no 14º dia, era meia-noite, eu nunca esqueci, porque eu olhei o relógio. Fui para o banheiro, sentia muitas dores do parto mesmo, porque as minhas filhas são cesárea, mas todas eu entrei em trabalho de parto. Entrei no banheiro e falei assim, eu estou, né, sentindo as dores. E eu fui conversando, porque eu havia visto um vídeo que uma mulher ela só conseguiu liberar a bebê dela, tinha parado, problemas cardíacos, 4 meses, então assim, ela conseguiu fazer o parto normal dessa bebê, mas que ela despedia, né? Ela falava, você pode ir, a mamãe já tá tranquila, e eu fui conversando. Eu senti uma pressão tão forte, aí eu corri e peguei o absorvente, porque a minha médica na época estava viajando, fazendo um curso em São Paulo, então não precisava mandar para ela ver. Aí foi. Quando eu mandei a foto, era de madrugada. Quando foi 6 da manhã, ela me respondeu. Ela falou assim, você acabou de expelir ele, né? E quero te ver amanhã. Tô chegando de São Paulo hoje, amanhã você vem. Aí fui até ela, útero limpo. Ela ainda virou, brincou assim comigo. Seu útero tá tão limpo
que parece que eu consigo ver até a marca interna da sua abdominoplastia. Eu falei, que é isso? Ela falou assim, outra coisa, a senhorita está ovulando. Olha. Se você sair daqui, você engravida. Só que você não vai fazer isso, né, minha amiga? Eu falei, não, eu preciso me curar dessa ferida, né? E logo em seguida, chega o apocrane. E aí, um dos momentos desesperantes foi quando eu fui no PSF e perguntei qual é a médica, né, que estava lá. Graças a Deus, Denise, Deus foi muito bom comigo. Era você que estava lá, conversou muito comigo, muito mesmo. Me deu um calmante para que eu pudesse tomar, né? Falou dos riscos, tudo. Falou para que eu pudesse esperar pelo menos os 6 meses. E eu sempre orava e pedia a Deus que viesse quando fosse da vontade dele, né? Algumas pessoas falavam assim, ela nunca vai ter filho novamente, porque ela já vai ter 35 anos. Né? A idade eles julgam muito. Aí, um belo dia, a gente sente o corpo, eu sinto muito, tudo dentro do meu corpo ali quando não tá legal. Meu período fértil, eu consigo identificá-lo, eu identifico os dias que eu vou menstruar, tenho tudo muito certo. E eu engravidei, no outro dia eu falei pro meu marido, olha, eu acho que eu engravidei. Ele falou assim, não, mexa com isso não engravidou não. Passou uma semana, eu já comecei a falar assim, não, eu estou grávida mesmo. Eu estou sentindo que eu estou grávida. É a terceira gestação, eu não posso falar porque eu perdi um bebê que eu não, né, não passei. Não passou por ela. E aí, passou 4 dias de atraso, minha menstruação não atrasa, é raríssimo, no máximo um dia. Eu já fiz o teste e deu que eu estava grávida. E graças a Deus, Deus foi muito bondoso, né? Gabriela nasceu saudável, tagarela, arteira. Meu irmão brinca que não quer ter filhos. Traumatizou? Mas ela puxou ele. Então acho assim, eu brinco com ele, você não quer ter filhos porque você sabe que você foi. E quer que a minha seja arteira, né? Como você. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje, assim, eu me fortaleci, né? Quando eu vi aquele tema, eu virei e falei assim, nossa, gente, isso vem tão de encontro comigo, porque muitas vezes eu passei por tantas dificuldades, principalmente na adolescência, que eu podia ter tomado outros caminhos. Podia ter ido pro lado da droga, né? Ter ficado depressiva mesmo, né? De perder a vontade de tudo. Não, eu enfrentei, fui, me especializei em serviço social de educação, em direitos do autista e o Sião foi fruto de oração, né? Eu orava e pedia a Deus um local de trabalho onde eu pudesse entrar e eu pudesse ser luz. E que eu tivesse uma equipe e que essa equipe, ela poderia ser também muito empática, né, com as pessoas. Que houvesse humanidade desde a recepção até a chegada da minha sala. E Deus ouviu. Quando me convidaram, eu não acreditei. E hoje, assim, eu me sinto muito feliz. Sente realizada? Me sinto realizada. Tudo que eu posso fazer por eles, eu faço. Tudo. Porque eu sei que a luta ali no CIAM, né? A gente fala CIAM, mas é o Centro Integrado de Atendimento Multidisciplinar em Pocrane. Nós temos vários profissionais, né? Como fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista. E eu tenho em média lá 80 crianças hoje. Né? E assim, vejo o sofrimento das mães. Então, às vezes elas chegam nervosas, tudo. Eu falo, gente, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos tratar. É difícil, a gente já passa por tanta coisa. A minha vida é uma rotina, porque eu não tenho, como se diz, que a gente brinca, um apoio ali extra, né? Igual eu tive com a primeira filha, a Prieta.
Então a minha vida depende dela, né? Da rotina da sementinha, do horário que eu tenho vaga para ir na academia, o horário que eu posso fazer unha, o horário que eu posso ir para o salão. Agora você imagina uma mãe, né, com uma criança que tem transtorno do desenvolvimento ou uma criança que tem transtorno neurodivergente. Ela não consegue manter essa Quanto rotina, né? essa Quanto mãe difícil para ela. sofre? Ela é uma mãe atípica, é uma maternidade diferente. É. Porque ela não pode planejar nada. A vida dela constante é ali, é a criança, né? Gira em torno ali o Porque a tempo todo, né? criança, ela recebe toda a terapia, todo o tratamento e tudo. Mas às vezes um medicamento já não está fazendo efeito, né? Acontece de ter crises, né? Mesmo medicado, mesmo com as terapias em dia. Mas as mães são as mais sofredoras. Eu falo que são mulheres guerreiras e que eu aprendo com elas todos os dias. E desde que eu entrei ali, que eu conheci as mães e tudo, hoje eu agradeço a Deus por não ter desistido lá atrás. Porque eu precisava passar por ali para ver a realidade. Às vezes Eu você vi precisava muitas passar coisas. por tudo que você passou para você também entender o lado Sim, do outro doutora. hoje também, né? Sim, É doloroso todo o todo o processo, processo, mas é muito uma doloroso. construção também. Mas Construção diária, sim. né? Construção da profissional que você é hoje. Eu brinco que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, né? E que nós, a nossa equipe lá, eu sempre falo com elas, nós somos peças junto com as mães, junto com as crianças. E essas peças, elas se encaixam. Nós vivemos numa sintonia. Nós somos servidores, nós temos que servir. Então a gente tem que usar a empatia. Claro, tem momentos que é o nervosismo, a gente, né, fica estressado, né? Mas são coisas que acontecem em todo trabalho, né? Não existe trabalho perfeito que você nunca vai estressar. Mas é uma realização ali para mim. Quando você olha tudo que você viveu, tudo que você passou, por todas as transformações, Tainara, você acredita estar hoje na sua melhor versão? Acredito. Eu acredito porque hoje eu olho para trás, né, e vejo que eu consegui chegar, realizar, né, muitos propósitos que eu pedi a Deus, né, pedi em oração, peço ainda. E foi muito bom ter o apoio que eu tive do meu pai, né? Porque tem muitas pessoas que passam por o que eu passo, mas não têm um apoio. E eu sou muito grata, né? De olhar para trás e ver a mulher que hoje eu sou, né? E eu sempre falo com as demais que não importa o que você está passando, força, que você vai sair dessa. Fé em Deus, né, primeiramente, e força, busque profissionais. Deus deixou aí, né, tantos médicos bons, né, psicólogos, psiquiatras. Então, não pare a vida, né, não pare a vida por causa de um câncer, se trate, mas sempre tente pensar o melhor, né, há esperança. Uma depressão, tudo tem uma esperança, né? Então hoje eu olho para mim e vejo quanto eu superei para ser a mulher que eu sou hoje. E para você, o que é uma mulher que se transforma? Para mim, uma mulher que se transforma, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que todos os dias, né, a gente está aí no mês da mulher, ela deveria ser, né, homenageada. Porque só nós que passamos, como se diz, pelo vale, quando a gente se transforma, sai ali, né, do casulo, tudo, gente, é maravilhoso, é vitorioso. Então, assim, uma mulher transformada, ela é uma guerreira. É uma guerreira e uma fortaleza.
Eu quero agradecer, Tainara, por você Também ter te aceitado agradeço. participar desse momento de bate-papo, Sim. poder compartilhar a sua história com muitas outras pessoas, para servir de inspiração para outras mulheres também, que com certeza elas podem se ver na sua história e Sim. poder tomar um destino diferente, porque foram muitas lutas, muitos desafios, né? Foi, que não foi só por cima, foram muitas. E eu quero falar para você, mulher, que está aí a todos os dias construindo a sua história, que nunca é tarde de mudar. Todos os dias é um novo dia para uma mudança e para a sua transformação. E quero convidar você a vir comigo nessa trajetória em construir a sua melhor versão.